Podia continuar pregando, né? Já estava aqui, podia continuar. Mas não, né? Me deram a missão, vamos lá. Eu saúdo a igreja, eu saúdo o povo de Deus que está assistindo, eu saúdo a todos que estão, neste momento, podendo ouvir a palavra do Senhor, com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nós precisamos para poder enfrentar os sofrimentos deste mundo. Amém? Amém. Tá frio, né, gente? Hoje nós temos aqui frio, nós temos aqui nervosismo hoje, nós temos um monte de coisa, mas nós temos a presença do Espírito Santo para trazer a palavra para nós nessa noite. Em nome de Jesus, eu falo nervosismo porque, nossa, hoje o dia foi super tranquilo, eu estava até estranhando, mas eu estava ali sentada. Aí, essa semana, nós estávamos falando do tempo de Deus, do tempo no nosso humano, que é o Cromos, o tempo que é o Kairos, e eu estava ali num tempo que eu não sei qual que é. Se alguém souber, me explica. Porque a hora de sentar, eu estava em pé, na hora de estar em pé, eu estava sentada, eu falei, misericórdia, acho que os irmãos já perceberam que eu estou nervosa, é o tempo do nervosismo. Mas, em nome de Jesus, eu vou passar aquilo que o Senhor tem para eu passar. E essa ministração, o Senhor começou a me passar, foi na segunda-feira, porque no domingo eu comecei numa enxaqueca muito forte, que durou até terça-feira. Mas quando foi na segunda-feira, eu estava de folga em casa, porque em Caieiras foi feriado. Oh, glória! E eu estava em casa, e eu estava lá, e o Espírito Santo já começou a falar comigo de uma forma bem diferente. Ele pegou e falou assim, você vai fazer 2 visitas hoje. E na minha cabeça eu ia fazer uma visita só, então eu falei assim, então eu vou fazer 3 visitas. Mas ele tinha falado 2, mas a minha era 3 visitas. Mas tudo bem, isso foi bem cedo, eu acordei, e aí eu peguei. O Senhor já tinha falado comigo das pessoas, e a outra pessoa foi a arrecadação dos irmãos que viram lá no grupo que eu precisava fazer. E eu falei, então hoje eu vou aproveitar que eu estou em casa, eu vou levar lá para a moça as coisinhas que nós juntamos. Só que eu tenho uma forma muito assim respeitosa de falar com Deus. E eu estava com a dor de cabeça, eu falei assim, nossa Senhora, com a dor de cabeça que eu tô com essa enxaqueca tão forte, tão desagradável, 2 visitas, eu só ia deixar a sacola. Mas o Senhor quer que eu faça a visita? Eu sei que o Senhor vai me curar dessa dor e eu vou fazer a visita. Mas o Senhor sabe que eu queria tanto pintar o cabelo, eu não queria sair desse jeito, não. Eu falo assim com Deus, tá, gente? É bem desse jeito. E quem me conhece, minha casa tá aí, ó, todinha, sabe que é bem desse jeito. Mas tudo bem. E eu continuei assim a minha manhã. E achando que eu ia fazer minhas 3 visitas. E aí, querendo pintar o cabelo, falando desta forma com Deus. E aí eu falei assim, não, mas o Nilton trabalhou de um dia para o outro. E é o Nilton que pinta meu cabelo, tá? Ó o segredo aí sendo revelado. E eu falei, mas ele precisa acordar. E tudo isso, para dar certo, ele precisava acordar meio-dia. E eu tenho uma dó de acordar ele cedo. Eu deixo ele dormir o máximo para poder descansar, porque eu dormi a noite inteira, né? E ele não. Chegar às 9 da manhã e acordar meio-dia é muito difícil. Eu preciso contar isso, tá, irmãos? Para falar porque que Deus me deu essa palavra. Mas antes eu preciso tirar esse casaco, porque o fogo aqui já tá calor aqui. E aí o Nilton acordou. Aí eu falei, nossa, vai ter a visita hoje. E a dor continuou de cabeça. Enfim, ele pintou meu cabelo. Aí fui com o cabelo, já começou, que eu falei assim, obrigada, Senhor. O primeiro coisa que eu queria fazer, o Senhor cumpriu, obrigado por isso. Pelo menos o Senhor está ouvindo as minhas petições de hoje. E eu peguei e falei, Nilton, eu vou levar a sacola da irmã, vou depois seguir para a segunda e terceira visita que o Senhor mandou eu fazer.
E no final saí sem a sacola. Aí o Newton, mas cadê a sacola? Metade do caminho. Eu falei, ai, Newton, eu esqueci a sacola. Aí eu falei, então vamos na visita 2. E aí o Newton me faz o caminho da visita, que seria a última visita. Aí eu falei, mas o caminho é da visita que seria a terceira visita. Aí eu falei, como que Deus ele age, né? É do jeito dele, não do nosso jeito. No final das contas, eu fui nas 2 visitas que o Espírito Santo tinha dito naquele dia que eu teria que fazer. E a primeira tinha que ser aquela pessoa que ele tinha mandado eu ir. E ali começou essa palavra porque eu falei assim, Senhor, eu ando muito aflita com as coisas que andam acontecendo no mundo. Primeiro nós entramos numa epidemia, depois numa pandemia, e agora a gente está entrando com uma doença do macaco, é isso? Como que é? Varíola? O que é, gente? A varíola do macaco. E aí eu começo, isso é o que está entrando no mundo, sem contar o que anda acontecendo na nossa vida pessoal, seja ela financeira, na saúde. Naquele dia eu estava com uma dor de cabeça muito forte. Quem me vê com dor de cabeça acha que eu estou morrendo. Eu estou no estado terminal. Porque quem me carrega para o hospital sabe que eu vou muito mal. É uma enxaqueca muito forte que eu tenho. Ela dificilmente dá, mas quando dá, eu paro mesmo no hospital. E aí eu tava numa aflição muito grande, num muito questionamento com o Senhor, e eu apareci naquele lar, naquela tarde, e eu fui crendo que eu precisava orar, eu precisava fazer uma visita. E naquela manhã daquele dia eu falei assim para Deus, eu estou indo fazer a visita desse jeito. Quem vai vir me visitar, Senhor? Eu preciso de uma visita, eu estou aflita, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma oração. E às vezes a gente está nesse questionamento com o Pai. E na verdade aquela tarde foi uma tarde de bênção, né, amor? E o Senhor ali falou fortemente conosco, falou fortemente com as pessoas que estavam lá. Tinham pessoas que estavam naquele dia porque também precisavam ouvir, ter uma oração com o Senhor. E ali o Senhor começou a falar conosco. E aí o Senhor começou a me dar essa palavra. E aí eu vou pedir para que vocês, em obediência e temor à palavra do Senhor, se coloquem de pé. E nós vamos abrir no texto que o Ian vai colocar para nós. Eu vou ler para a gente ter a mesma leitura. Numa palavra só, no texto tão pequeno e que vai nos trazer tanta paz, que é no texto desta noite, que está em João 16:33, que é conhecidíssimo, que nós até lemos, e eu venho lendo ele dia após dia, há muito tempo. Eu li ele na pandemia, quando ela entrou. Eu li ele em alguns dias da minha vida. E a gente vai ler hoje de novo. Podemos ler? Porque é bem fácil de achar e está no telão. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou só repetir uma parte aqui. Neste mundo vocês terão aflição. Amém? Pode se assentar. Eu vou orar para começar essa palavra. Santo Espírito de Deus, eu creio, Senhor, que esta palavra, ó Pai, ela já chegou a mim, ó Pai, quando o Senhor começou a colocar no meu coração. E se tua palavra, Senhor, alcançar uma vida, Senhor, já é de grande valor, ó Pai. Mas eu creio, Senhor, que aqueles que tiverem de coração aberto, Senhor, para a leitura da tua palavra, Senhor, para aquilo que o teu Espírito tem a dizer à igreja, Senhor. Ó Senhor, que vai ser de grande valor, ó Pai. Porque aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito tem à igreja. Ó Senhor, no mundo, Senhor, nós estamos passando por grandes aflições. E tende, Senhor, a crescer, Senhor, porque, ó Pai, o cumprimento da tua palavra precisa acontecer.
Grandes coisas, Senhor, rumores de guerra, Senhor. Grandes coisas, Senhor, está para acontecer. Perseguições com os teus filhos, Senhor. Porque a tua palavra precisa acontecer. Mas, Senhor, a tua palavra também fala, Senhor, para a gente, Senhor, que o Senhor venceu o mundo e que o Senhor estaria conosco até o fim, para que nós não temêssemos, Senhor. Então, Senhor, fala conosco nesta noite, fala com mais pessoas, Senhor, nesta noite, Senhor. Nos ensina, Senhor, ao meio ao sofrimento, Senhor, a ter lições, Senhor, para nós aprendermos, Senhor, que nós não estamos sozinhos e que em todo tempo o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, eu já te louvo e te agradeço. Amém. A palavra aflição, no geral, e em qualquer tipo de sofrimento, ela está em todo tipo de sofrimento, dor e angústia. Perseguição, peste, epidemia, pandemia, doença, dificuldade financeira, trauma emocional. Tudo isso e muito mais são aflições em potencial que enfrentamos. Aprender que as aflições nos fazer crescer espiritualmente e que podemos desfrutar da paz do Senhor no sofrimento. Eu enfatizo que nós cristãos verdadeiramente podemos sim, e é inevitável que todos precisamos aprender com o sofrimento. E que sim, nós passamos por isso. Porque a palavra do Senhor ali, conforme a leitura, diz que nós passaríamos por as aflições neste mundo. E a palavra nos ensina e nos dá lições de ensinamento de como passar. Nos ensina de como passar esses sofrimentos. E nós vamos ver alguns. Olha o nervosismo, misericórdia, Senhor. Nós vamos aprender que as aflições, nós podemos crescer espiritualmente e que podemos desfrutar da paz do Senhor. Que no sofrimento nós podemos tirar motivação. Devemos lembrar que o mundo, que esse mundo, ele já é caído. E que aqui, sem exceção, é uma norma. E além disso, Jesus prometeu... Misericórdia, que eu já perdi aqui. Eu não trouxe. É diferente o grau. Eu acho que eu me perdi mesmo. Eu tinha uns textos aqui para ler. Bom, eu vou voltar aqui. Em 2 Samuel, do 18 ao 24, Davi, depois de pecar, ele, arrependido, viu o seu filho morrer. Mesmo depois de chorar, orar e jejuar pela vida da criança, grande dor e sofrimento sentiu. Davi, depois... Misericórdia, Senhor Jesus. Deixa eu voltar aqui. Misericórdia, Senhor. Contudo, Davi levantou da terra e, como nós podemos ver em 2 Samuel 12, 18, do 24, depois dele ter se arrependido, Davi viu que Deus ele não se compadeceu daquilo que ele estava pedindo. Davi ele se levantou, se ungiu, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor, adorou e consolou
Betseba, sua mulher. Ele não eliminou a dor sofrida, precisou continuar e transformou a dor em motivação e consolou os que choravam. E Deus, nesta noite, Ele te convida a se levantar e seguir em diante, mesmo com sua dor, mesmo que você tenha orado, que você esteja ainda em meio à sua dor, porque muitas das vezes nós olhamos por umas pessoas dentro da igreja. Eu olho porque quem olha para mim ou para minha família até julga, fala: que família linda, não tem problema, não tá lindo, tá tudo lindo, e não sabe o que passa. Se é uma família que tem problemas financeiros ou qualquer outro tipo de problema, e julga ser uma família de tá tudo bem. Mas não, às vezes a gente está em meio à aflição, está buscando o Pai. Hoje mesmo, em ato de fé, o Senhor me colocou a orar, e eu, em um ato de fé, eu orei por algumas coisas na qual o Senhor colocou no meu coração, no vale de osso seco. Eu falei assim: Senhor, hoje eu oro por esse vale de osso seco e profetizo vida. Para mim, Luciana, como um homem, como um ser humano, eu olho como um vale de osso seco. Mas eu creio que o Senhor, como Espírito, como tudo pode, vai dar vida, vai transformar aquilo que eu julgo impossível como algo impossível. E quem olha muitas das vezes para o caso do irmão, julga que é um irmão que não tem problema, aflições. E nós muitas das vezes olhamos para o nosso irmão e achamos que ele não tem problema. Mas o Senhor convida nós transformarmos e mudar e orar para que mudemos essa situação, esse sofrimento. Em nome de Jesus, nesta noite. Não pare. Misericórdia, eu me mudei aqui de novo. Não tem como eliminar uma dor que é sofrida. Então Deus convida a você se levantar e seguir diante, mesmo com sua dor. Você não está sozinho. O Senhor já venceu o mundo. Outra lição que nós podemos tirar mediante ao sofrimento. Nós somos testados para avaliar as nossas vidas. Eu convido você a abrir o sofrimento. Ele pode testar a sua força e sua estrutura. Coloca para mim Mateus 7, do 24 ao 27. A palavra vai falar: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aqui, o sofrimento pode testar sua força e sua estrutura. Nós também vamos ler 1 Pedro 1, do 6 ao 7. Ele pode testar a sua genuidade, a sua fé. Essa é a lição que o Senhor quer que testar para avaliar a nossa vida. Tá no 1 Pedro 1, 6 e 7. Aí é o 6? Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, e genuína, resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Também vamos ver
que ele pode testar a sua motivação e nosso trabalho. Está em 1 Coríntios 3, 12 e 15. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Também vamos ver que ele pode testar seus relacionamentos em Provérbios 17, 17. Tudo isso é a lição que nós podemos tirar. Os sofrimentos são testes para você avaliar a sua vida. Provérbios 17, 17. O amigo em todo tempo. O amigo ama em todos os momentos. É o irmão na adversidade. Jesus. Ele pode testar seus relacionamentos. Provérbios 17, 17. O amigo ama em todo momento. É o irmão na adversidade. Mas, acima de tudo, ele pode produzir caráter cristão em nós. Romanos 5, 3 ao 5. Pode colocar, Ian? Eu coloquei esse para você? Não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nele nos concedeu. Foi? Paulo e Silas tomaram muito açoites e foram lançados na prisão, no cárcere interior. O carcereiro aprendeu os seus pés no tronco. Atos 16, do 23 ao 25. Grande foi os sofrimentos. Esses homens sofreram naquele momento. Porém, eles terminaram o dia como? A Bíblia diz que perto do meia-noite, Paulo e Silas oraram, cantaram hinos a Deus e os presos escutaram. Isso mesmo, no sofrimento, eles produzem um caráter cristão acima de tudo. E você também pode ser ainda um cristão, um instrumento para ajudar outras pessoas, que transforma as vidas, que seja exemplo para outras vidas, mesmo em meio à dor. Eles estavam lá presos, depois de serem açoitados, é isso? Eles louvaram, eles adoraram, eles cantaram. E outras pessoas ouviram a adoração deles. Assim que a Bíblia fala. Está lá que eu acabei de falar, meu Deus. Atos 16, do 23 ao 25. Depois de um grande acontecimento naquele lugar, os carcereiros perguntaram: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Atos 16, 30. Não precisa colocar, não. Ele e sua família foram alcançados e o mesmo homem anunciou a Paulo e Silas posteriormente. Os magistrados que voltassem agora, pois saíde em paz. Atos 16, 36. Está sofrendo? Estamos sofrendo. Estamos sofrendo perseguições, estamos sofrendo com nossas vidas, com doenças, estamos sofrendo com perseguições, estamos sofrendo com más notícias, estamos sofrendo dentro do nosso próprio ministério perseguições, estamos sofrendo tantas coisas nos nossos serviços. Nesse mesmo dia, eu questionava a Deus tanta coisa. E a pessoa tinha perdido o filho há alguns anos. Ela falou, a dor maior do que perder um filho. No domingo, a minha filha perdeu o dente. Ela correu para dentro do quarto e fez uma cena, porque ela é bem assim, eu já estou acostumada. Eu falei, filha, você está assim por causa de um dente. Tem gente sofrendo de câncer.
Aí eu recebi um testemunho, uma pregação, que a pessoa falou: você não tem problema. Problema tem quem não consegue levantar da cama. Problema tem quem não consegue agora andar. Você tem dificuldade. E dificuldade a gente enfrenta. Nós temos aflições. E o Senhor nos ensina através da palavra que ela vem para nos estruturar. E o Senhor está mexendo as águas. O Senhor está mexendo, está passando, está afunilando os cristãos. E através das dificuldades para saber aqueles que verdadeiramente daqueles que são e daqueles que não são. E conforme a palavra, deixando crescer o joio junto com o trigo, para fazer a diferença. Então agora a gente tem que louvar, agora a gente tem que cantar hino, louvores a Deus, fazer igual Paulo e Silas na prisão, que foram aí soltar as... Eu tô tão nervosa, Senhor. Eu não sou teóloga, sou pastora, mas colocaram o título assim, porque se tivesse colocado para mim não fazia diferença. Obrigada, Senhor, porque assim o Senhor quis. Mas estou aqui passando a palavra da forma que, no nervoso para vocês, eu espero que vocês entendam da forma que o Senhor está passando. Mas eles meio... Eu falo, qual... A gente vê toda essa notícia, alguma chega porque a gente teve o caso de Covid, a Covid chegou lá em casa, nós perdemos alguns irmãos nossos, até alguns irmãos que a gente cantava louvor, nós perdemos, que eram levitas, músicos, mas assim o Senhor quis, nós ficamos aflitos com a notícia. Mas em todo tempo o Senhor esteve conosco. Então por isso que nós temos que orar, cantar ao Senhor e ser exemplo para aqueles que também estão em situações difíceis. E aprender com as coisas do Senhor neste momento que nós estamos passando, seja ele qual for, dentro da nossa casa. E o que nós precisamos aprender também é que Cristo levou sobre si todos os nossos sofrimentos. Está lá em Romanos 17, Filipenses 3:10, do 1 ao 24. Verdadeiramente ele tornou sobre si nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si, Isaías 53:4. O próprio Cristo nos alerta em João 16:33. De novo a palavra lida. Tendo-vos dito isso, para mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Não deixe que as dores e o sofrimento paralisam vocês. Tenham bom ânimo, levante-se e se caminhe sempre. Siga em frente. Nosso sofrimento pode destruir o nosso orgulho e produzir paciência e humildade. Eu coloquei um texto de Deuteronômio 8. Coloca para mim, Ian, por favor. Eu não ia ler, porque eu coloquei ele 8, do 1 e 5. Do 1 ao 5. E eu fiquei lendo ali, mas eu vou ler ele, porque eu fui bem tocada de ler ele, quando eu estava lendo ele ali. Que foi... Vou pegar aqui só um minutinho. Um dia eu vou ficar igual o Nilton, o pastor Flávio, o Alexandre e os outros teólogos por aí. A terra ser conquistada, mas eu vou ler. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam e multipliquem e tornem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto
durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou, deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor e o seu Deus, andem em seu caminho e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, o está levando em uma boa terra, cheia de riacho e tanque de água, de fonte de jorram os vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, videira e figueira, de romazeiras, azeites e oliva e mel. Acho que já foi, do 1 ao 5. Já foi. Humildade e paciência nos colocam em posição de poder ministrar uns aos outros. Paulo, em 2 Coríntios 12, 7 e 10, e para que não me exaltasse pelas excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne, e saber um mensageiro de Satanás para me esbofetar a fim de não me exaltar. José, depois de ser vendido por seus irmãos e de ficar preso injustamente, superou o sofrimento e se tornou um homem vencedor. Depois de todo o calvário pelo qual foi submetido, agora foste o poderoso e que disse aos seus irmãos: peço-lhe-vos que chegais a mim. Gênesis 45, 4 ao 5. E chegaram-se então e disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vós pese aos vossos olhos por me haverdes vendidos para cá, porque para a conversão da vida Deus me enviou adiante de vós. José entendeu que para a conservação da vida ele passou por todo aquele sofrimento. Não havia espaço para orgulho, vingança ou tristeza, mas era para a honra de celebrar a vida. Nós não estamos sozinhos. Por serem fiéis, Deus deu a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados a uma fornalha pelo rei Nabucodonosor. No entanto, o rei se espantou e se levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens? E responderam ao rei que era verdade. E o rei disse, que está lá em Daniel 3:25, que todo mundo sabe, que o rei tinha passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. Vou ler aqui, vai. O rei diz: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4 é semelhante ao de um filho de Deus. Está lá em Daniel 24:25. Seja qual for a fornalha que representa o seu sofrimento, o Filho de Deus está junto conosco. E Ele quer entrar nos nossos corações, está nos nossos corações todos os dias. Hoje nós estamos vivendo num mundo assolador por pestes, por más notícias. Isso significa que devemos estar preparados por uma guerra espiritual. Nosso inimigo é impacável e impiedoso, por isso devemos estar sóbrios e vigilantes em qualquer circunstância da nossa vida. Nós aprendemos hoje que Deus permite frequentemente nossos crescimentos e mudança. E toda a nossa sociedade precisa aprender que o foco da nossa vida deve ser buscar a Deus todo o tempo. As aflições desse mundo não podem nos tirar a vida eterna, a salvação e a terra prometida. E que a palavra de Deus fique no coração de vocês.
e que vocês fiquem o tempo todo vigilante, buscando o Senhor o tempo todo, em todo o tempo. E que não esqueça que o Senhor está conosco em qualquer aflição, que seja qual for da nossa vida, buscando o Senhor em todo o tempo. Essa palavra falou comigo fortemente, porque eu vinha buscando o Senhor todo o tempo, já há alguns dias, por várias aflições que estavam no meu coração, por várias más notícias, porque a gente liga a televisão e só tem uma notícia nos últimos tempos do mundo. Mas ele venceu o mundo. E ele falou que nós passaríamos por aflição, seja no mundo, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida financeira, seja na nossa vida pessoal, com nossos filhos. Mas tudo tem solução, porque nós temos um Deus. Seja Ele esteja permitindo para que nós sejamos moldados, que nós passamos, que nem esses homens que foram citados, e que as pessoas possam verdadeiramente ver um Deus tão grande a ponto de se converter. E nós temos notícia e a gente poder ver e eles perceber que nós só podemos aguentar porque nós temos um Deus tão poderoso. Por isso que eu falei que eu saudei com a paz que só Ele pode dar para nós. Hoje mesmo, no meu trabalho, eu recebi um pedido de um sinistro, de um suicídio de um menino de 20 anos. Há uns 15 dias atrás, de uma mãe que se suicidou porque perdeu um filho. O mundo está perdido, as pessoas estão sem a paz. E muitos cristãos estão sem a paz. Muitos, as notícias, as aflições, muitas das vezes, tira a nossa paz. Eu oro o tempo todo com o Senhor. Às vezes a gente brinca falando, vocês deram risada, mas é assim mesmo. Eu quero pintar o cabelo. Depois que eu pintar o cabelo, essa é a minha conversa com Deus. A minha conversa com Deus, apesar do meu respeito, o meu temor ser grande, muito grande com meu pai, e muito grande, eu tenho um temor muito grande a Deus. Muito mesmo, mas não é aquele Deus Pai todo-poderoso, grandioso Deus, não. Pai, hoje a minha oração é só lágrimas. Hoje eu não tenho palavras. É aquela, eu não consigo ajoelhar. É aquela verdadeira. É aquela de falar com Ele. Dele mandar eu falar assim, quem vem me visitar, Deus? Eu também preciso de socorro. É de estar aflito. Mas ele falar, filha, vai, me obedeça. E aí eu ter o temor e falar, eu vou. E eu planejar e o assim seja vir dele. Ele falou, você vai fazer 2 visitas. E no final, ele queria que eu fosse em uma e fui. E todos sabem daquela moça que a gente levantou as ofertas para ela, que tanto necessita. E no dia que eu fui ministrar naquela igreja, que foi bem diferente de hoje, não sei esse nervosismo, tá, gente? Lá foi tão diferente. Não sei se é essa filmagem aqui, mas lá foi bem diferente. Naquele dia ela falou, pai, Deus, hoje eu acabo com minha vida. E Deus falou tremendamente com todos nós naquele dia. E glória a Deus. E naquele dia eu não entendia porque aquelas 2 visitas. Aí foi aquela tarde da bênção que a gente nomeou, tarde da bênção. E eu fui na outra visita. E aí acabamos. Eu não entendia porque aquela visita. E a irmã falou assim: nossa, eu vejo uma seta vindo sobre você. Aí eu entrei. Aí a irmã orou por mim. Tá, fui embora. Eu falei: ah, Nilton, eu preciso ter um papo com Deus. Deus mandou orar pela irmã, a irmã ia se suicidar, de repente uma seta para mim. Que história é essa? Aí eu entendi a segunda visita, porque Deus nos guarda o tempo todo. E o Nilton estava falando, acho que na escola bíblica, quem participa, ele estava falando das setas, daqueles que estão o tempo todo fazendo o que Deus manda. O diabo, ele está se levantando contra aqueles que estão fazendo as coisas do Senhor. Mas ele guarda a gente.
E ali o Senhor fez com que eu fosse na visita porque alguém precisava me cobrir. Não sei, isso é coisa de Deus, a gente não explica. Mas em nome de Jesus, que essa palavra chegue ao teu coração. É importante nós sabermos que nós temos um Deus que, em meio à aflição, Ele nos ensina a caminhar e a ter paz. Amém? Que essa palavra ficou no coração. Eu agradeço a minha oportunidade. Desculpa o nervosismo. O Nilton fala, não pede desculpa, mas eu estou em casa. Peço mesmo. Desculpa o nervosismo. E amém.